Uma atualização dos ataques a ônibus aqui no estado de São Paulo. Esses números continuam subindo. Nenhum sinal de redução e também nenhum novo sinal por parte das autoridades policiais no que diz respeito à investigação. O Thiago Muniz tem acompanhado, traz pra gente um balanço, também aqui a palavra das vítimas, de quem trabalha com isso, ou de quem precisa pegar ônibus, não tem alternativa, tá morrendo de medo, de quem é vítima dessa violência também. Fala, Thiago, bom dia pra você. Bom dia, Sheila, bom dia a todos. A gente tem falado bastante em números, mas a nossa reportagem também mostra como que as pessoas já estão tendo que mudar os hábitos delas por causa dessa onda de ataques que segue sem uma resolução efetiva por parte das autoridades que tratam do tema. É a sensação de insegurança que preocupa muito pessoas como o ouvinte da Band News FM, Márcio Santos Nunes. Ele tem orientado as duas filhas dele, de 16 e 26 anos de idade, que usam transporte público com frequência, que evitem sentar perto das janelas. E aí ele falou para elas: usem as mochilas como proteção em caso de ataques. Eu falo para minhas filhas, toda vez que elas vão voltar da escola, né, ou do trabalho, eu falo: coloque a mochila na frente, né, da janela, se vocês sentarem ao lado da janela, para proteger, né, um pouco, se algum objeto for atirado, né, em direção ao ônibus, os estilhaços não vão acertar o rosto delas, né. E ontem nós tivemos 2 ataques que chamaram bastante a atenção das pessoas, porque deixaram 2 pessoas feridas. Um deles, na Avenida Jorge João Saad, uma bolinha de gude atirada para dentro de um coletivo fez com que o vidro se quebrasse e os estilhaços atingissem o rosto de uma criança de 10 anos de idade. No Jabaquara, na Avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, uma outra pessoa também, a partir do projétil que foi atirado na direção do ônibus, os vidros se quebraram e os estilhaços também foram na direção dessa pessoa. O Marcelo Ribeiro da Silva, ele é motorista de ônibus, a gente ouviu ele, foi um dos motoristas desses veículos que foram quebrados, a gente ouviu ele e também um funcionário da empresa desse ônibus que circulava na Jorge João Saad, da Alfa Rodobus. Ele pediu para não ser identificado e contou que a empresa teve 2 coletivos atacados no dia de ontem. 2 da empresa Transpass, na qual desse ônibus da Transpass, uma cobradora saiu machucada. E ali na saída do terminal Vila Sônia, que fica bem próximo, um ônibus da Miracatiba também foi atacado. Então só naquele trechinho ali, 4 ônibus atacados agora à tarde aí. Esperamos aqui ansiosos que logo a situação acabe, né? E o poder público aí possa fazer mais prisões aí, né? Referente a isso aí. Falando desse ataque na Jorge João Saad, que deixou a criança ferida, a nossa reportagem ouviu a mãe da criança, a Patrícia Santos, que ela conta que o barulho da bolinha de gude lançada no vidro do ônibus pareceu um tiro. Fiquei desesperada porque o rosto dele começou a sangrar, então a gente todo mundo começou a gritar que acho que era tiro. Que loucura, né? Imagina você tá lá com seu filho no ônibus, de repente um estrondo desse, e você olha para o lado e seu filho tá sangrando. Mais uma vítima desses atos de vandalismo, atos criminosos de vandalismo que têm acontecido e até aqui sem uma resposta efetiva, clara, por parte do governador Tarcísio de Freitas, sem um envolvimento por parte do governo estadual, autoridades policiais. A gente já tem falado aqui, parecem absolutamente perdidas nesse processo de investigação, lidam com hipóteses, com 1000 possibilidades, em correntes de investigação completamente diferentes entre si. População merece respeito, população merece uma resposta, merece envolvimento do governador. Não dá para as pessoas seguirem. E, aliás, o governador que pediu tranquilidade, as pessoas que não tivessem medo. Tem como não ter medo vendo imagens como essa de pessoas sangrando, feridas, porque estavam dentro do ônibus se deslocar? Tem como ficar tranquilo você tendo de recomendar à sua filha de 16 anos que coloque a mochila do lado do rosto e passe o trajeto com a mochila ali para tentar se proteger? Isso não pode ser normal. Não pode ser normal. E numa boa tem sido tratado assim pelo governador, porque se ele pede tranquilidade e se ele não volta a público cobrando veementemente ou trazendo uma resposta, não é possível, gente. E tem outra coisa, né? O governador falou na quinta-feira da semana passada, ela se vai quase uma semana, que havia uma mega operação sendo preparada. Cadê essa mega operação?
que a gente não vê. E o fato de insistirem nessa hipótese de desafio de internet, para mim, é a grande evidência de que eles não fazem a menor ideia do que está acontecendo. Desafio de internet, de todas as pessoas que foram presas, uma delas, sem dúvida, jogou uma pedra ali no ônibus. Tem imagem para provar isso. Quem faz desafio de internet, o Fabio, é frequentador de internet. Sim. Se a polícia pega esse cara... Teria algum vestígio na internet. Se a polícia pega Mas esse cara e dá uma dura, o cara sai piando que nem um passarinho. Foi o desafio de internet, foi isso, a gente já saberíamos. Sabe quem não fala? Quem tá ligado a bandidão. Ouçam qualquer música do Bezerra da Silva. E vejam lá como é tratado o X9. O cara que entrega, o cagueta. Então será que tem alguém mais poderoso por trás do que tá acontecendo? Será que as autoridades sabem disso e não vão a público dizer, porque afinal de contas seria uma admissão de que o crime tá ganhando? E que eles não têm como evitar e não fazem a menor ideia de como combater isso? É especulação? É especulação. Mas depois de 35 dias, é inevitável que a gente faça especulações sobre o que está acontecendo. 35 dias e 800 casos. E 800 casos. 800 casos por baixo, né? Porque tem aqueles ônibus intermunicipais que não estão nem na contagem. É possível que a gente tenha passado dos 1000. Quer dizer, fica aquela sensação de apertem os cintos, o piloto sumiu, de que a gente está numa nau sem rumo, né? E aí a gente entra no pior dos cenários, a desconfiança, a especulação, ou será que é isso, será que é aquilo, porque a gente não sabe realmente do que se trata e cada vez mais está ficando claro que aqueles que deveriam saber também não fazem a menor ideia do que esteja acontecendo e como nos proteger. Dizer pra gente ficar tranquilo é muito pouco, eu sinto muito. Sem dúvida. Eu sei que o Thiago tem mais informações, mas agora, vamos falar a verdade, para a população, nesse instante, o que interessa é que os ataques parem de acontecer. Isso. Independentemente da resolução do caso. A polícia tem todo o tempo para investigar e saber o que motivou esses caras a apedrejarem os ônibus, a depredarem os ônibus, a atacarem com atos de vandalismo desde o dia 12. A polícia vai continuar investigando. Agora, vamos falar a verdade, para a população o que interessa é que os ataques parem de acontecer. E como vai parar de acontecer? Prendendo mais gente. Tem que prender mais gente, não é possível. Foram 8 presos, 7 presos e um menor apreendido. Em 800 casos registrados, é 1%. 1% em 800 casos depois de 34 dias me parece pouco demais, né? Só prendendo mais gente, os ataques vão diminuir. E aí depois a polícia investiga e tenta descobrir por que tudo aconteceu. Mas agora tem que parar. E outra coisa que eu levantei mais cedo, e falei a respeito disso aqui mais cedo, que eu acho estranho que as câmeras do Smart Sampa não deem mais provas palpáveis para a polícia até o momento. A gente tem que ser justo. O Smart Sampa tem ajudado muito, contribuído muito com a polícia em casos específicos, e é verdade. As câmeras estão espalhadas pela cidade de São Paulo e tem resultado em prisões em diversos casos. Nesse especificamente, eu não vi a polícia falar a respeito de imagens de câmeras de Smart Sampa para contribuição para a prisão desses vândalos, desses criminosos que praticam atos de vandalismo. Talvez alguns desses 8 tenham sido presos com colaboração do Smart Sampa, mas só isso, né? Tem câmera para tudo quanto é lado. Câmeras que são dotadas de alta tecnologia de reconhecimento facial. Exatamente. A prefeitura já nos mostrou que é bem capaz de encontrar foragidos da justiça por meio desse tipo de mecanismo. Ele funciona, então... Mas, de fato, não serviu para, por enquanto, refrear essa onda. Olha, a Pamela, por exemplo, desculpa, Thiago, é mais uma das que mudam a sua atitude, porque é o que acabou restando à população diante da incerteza, da insegurança, da ausência de respostas, né? Ela mora na região da CUPC. Na CUPC tem acontecido um monte, né? Alvo frequente desse tipo de ataque. Dos locais mais atingidos é esse perímetro do Jabaquara, da zona sul de São Paulo, por onde circulam os ônibus os ônibus brancos e azuis que fazem aquele serviço, e também ônibus da MTU, que são alvo frequente desse tipo de ataque também. Aí a Pamela diz, hoje no meu trajeto para o trabalho eu não vi uma única viatura ali na avenida. Estou evitando ir sentada na janela ali, no banco, no assento ao lado da janela. Sheila... É curioso você ver passear aqui pela nossa caixa postal, porque cada um tem uma sugestão.
né? Todo mundo tem uma ideia a respeito do assunto e é assim mesmo que funciona, né? A pessoa vê o problema de longe e fala, pô, será que uma solução não seria essa? Tem uma dizendo aqui, ó, recompensa, oferecer recompensa para quem denuncie, pode ser. O outro disse, será que não são empresas que fabricam vidros de ônibus? Então, são coisas que parecem absurdas, mas é uma coisa, onde que eu quero chegar? O assunto tá na boca do povo. As pessoas estão conversando, estão formulando teorias e teses, estão discutindo a respeito do assunto, né? A segurança pública já interessa muito a população de uma maneira geral. Imagine quando há um mistério envolvido. Claro. Né? Então é um assunto que está na boca do povo. E pelo fato de estar na boca do povo, a gente sabe, a gente trabalha com isso faz mais de 20 anos. A gente sabe que as autoridades estão desesperadas para dar algum tipo de resposta. Não tem essa de, a investigação é sigilosa, a gente não pode falar nada. Eles estão doidos para apresentarem alguma coisa, alguma tese, para descartarem alguma hipótese, para apresentarem um nome, uma motivação, qualquer coisa que tranquilize as pessoas, que dê algum norte às pessoas, que coloquem esse vagão de volta nos trilhos. E o fato de não estarem fazendo isso, somado ao fato de o governador ter falado numa mega operação que obviamente não existe, é que aumenta essa sensação de insegurança e a certeza de que eles não fazem a menor ideia. Eles não fazem a menor ideia. E isso é muito ruim. Além do envolvimento das pessoas, né, que se trata de segurança pública, assim, as pessoas vão colocando ideias, preenchendo lacunas, porque é essa a resposta que há até aqui. Lacunas. E quando tem lacuna numa comunicação, você preenche com aquilo que você acha que pode servir naquele espaço. O que o governo entregou até agora, a prefeitura junto nessa, é uma enorme lacuna para a população. Não tem resposta para nada. O prefeito tirou dele da reta, né? Anteontem reclamou de uma maneira até sutil, educável. Mas deu uma cobrada na investigação. Deu uma cobrada. Falou que a investigação tá demorando demais. Estamos usando o trem e o metrô, fazendo um trajeto maior só para evitar ônibus, diz aqui nosso ouvinte Marcos. Obrigada pela mensagem também, Marcos. Pois não, Thiago? Não, apenas para a gente arredondar a questão dos números, que é fato que, de novo, eu vou falar um termo que a gente estava usando no tempo da Covid braba, que é subnotificação. É evidente que a gente pode ter uma subnotificação, mas eu só vou passar o que nós temos oficialmente, em termos de números até agora. Pelos últimos números disponibilizados pela SP Trans, que gerencia os ônibus da capital, e a Artesp, que gerencia os ônibus das regiões metropolitanas do estado, são 763 veículos que foram alvo de vandalismo nesse período que vem do feriado de Corpus Christi, Dia dos Namorados, até agora. Então, destes, 466 na capital paulista, 263 na região metropolitana de São Paulo, a Grande São Paulo, e outros 34 na Baixada Santista. Voltaremos ao assunto. Valeu, Thiago.